Fala galera do Plante e Cozinhe, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam muito bem e preparados, porque hoje é um grande dia para nós aqui no Plante e Cozinhe, uma vez que a gente vai colher as primeiras pimentas doce orgânicas daqui da nossa horta. E é claro que eu vou te ensinar todos os macetes para você também colher muita pimenta doce na sua casa. Então capricha o dedo no like, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito e bora colher e aprender a plantar pimenta com a gente! O primeiro passo para plantar pimenta doce orgânica em casa é saber escolher a melhor época de cultivo. Como eu sempre indico para vocês, observe no verso da embalagem de sementes um mapinha indicando a melhor época para plantar na sua região, porque assim você já começa o seu cultivo com o pé direito e a chance de você acertar nele aumenta e muito. Lembre-se que para plantar qualquer pimenta, o local de cultivo ele tem que ter bastante de sol. No mínimo deve pegar mais ou menos umas 4 horas de sol, porque assim você consegue ter uma boa produção. E geralmente a forma mais fácil de iniciar o cultivo da pimenta doce é pelas sementes. E eu sempre prefiro comprar um pacotinho dessa semente numa casa agropecuária ou também pela internet, porque assim a gente garante o vigor e a sanidade das minhas plantinhas. E na sua casa você pode fazer essas mudas numa bandeja plástica de 128 células, adicionando substrato comercial para mudas até preencher completamente essas células e em seguida fazendo os orifícios com mais ou menos meio centímetro de profundidade para depositar neles as sementes. Sempre a gente opta por semear 3 sementinhas por célula, sendo que após o término desse semeio, basta cobrir as células com um pouquinho de substrato e esperar o processo de germinação. Para isso a gente tem que irrigar mantendo a terra úmida, utilizando de preferência um borrifador para umedecê-la suavemente. A bandeja, para ela germinar bem e manter a sua umidade, nós preferimos sempre cobrir ela com saco plástico e colocar ela num armário escuro por 48 horas. Porque assim, além de manter melhor a umidade, a gente embebe bem a semente para elas iniciarem o seu processo de germinação adequadamente. Galera, após esse período, a gente deixa a nossa bandeja no sol, irriga e fica de olho nas nossas mudas para sempre manter a umidade do substrato, porque substrato na bandeja seca rapidamente, porque a célula é bem pequena. E com 13 dias, as mudas elas já ficam germinadas e com mais 25 dias já podemos fazer o que a gente chama de raleio. Para isso, a gente corta aquelas mudinhas excedentes com a tesoura, deixando apenas uma mudinha por célula. Após 40 dias do semeio, esse daí é o resultado final. E veja como que ficaram as nossas mudinhas completamente enraizadas, ou seja, na hora que a gente plantar ela no solo, elas vão ter um pegamento muito bom. Galera, é lógico, né, que se você encontrar mudinhas prontas para comprar na sua cidade, não precisa esperar todos esses 40 dias até chegar a hora de você plantar a sua pimenta doce. Eu também tenho certeza que muitos vão perguntar se a gente pode semear a semente da pimenta direto no solo. Bem, eu sempre respondo da seguinte forma: eu não gosto muito de fazer isso aqui na minha casa, porque a fase da germinação das nossas sementinhas, ela requer muito cuidado. E como eu não posso ficar aqui em casa molhando a terra várias vezes ao dia, eu prefiro sempre partir para o plantio das mudas. Mas se você vai plantar num vaso, por exemplo, num canteiro mais protegido ali da sua casa, e se tiver bastante de tempo para ficar molhando durante o processo de germinação, dá certo também. Faz o teste na sua casa e deixa aqui o seu comentário, porque a gente quer conversar com vocês. Agora, não é de qualquer jeito que a gente vai sair plantando a nossa pimenta doce aqui na nossa horta. A gente precisa de um solo fofo para a germinação das sementes ou crescimento das mudas. No meu caso, eu plantei as minhas mudas e dessa forma a gente sempre inicia o trabalho tombando toda a área de cultivo utilizando um enxadão.
A profundidade dessa descompactação deve ser de pelo menos 25 centímetros. Assim as plantas elas vão ter uma terra bem fofa para o seu crescimento e desenvolvimento, principalmente das suas raízes. Lembrando, galera, que eu já corrigi a acidez do solo com calcário e apliquei o esterco de galinha há uns 3 meses atrás. Se você tem alguma dúvida de como aplicar e corrigir o solo com calcário, dá uma olhada nestes vídeos que eu tô deixando aqui na descrição para vocês. Com a terra descompactada, agora já fica bem mais fácil. O trabalho pesado já passou. Basta você fazer a abertura dos berços de cultivo. Nesse caso, a gente utiliza a nossa enxada e mantém uma distância de 50 centímetros entre as plantas e 80 centímetros entre as linhas de cultivo. Todo esse espaço é importante para a gente poder entrar no nosso cultivo e realizar os tratos culturais entre esses espaços que ficam entre as plantas. Com a terra pronta, partimos para a adubação de plantio. E nada melhor do que utilizarmos mais meio litro de esterco de galinha curtido por berço de cultivo. Essa adubação ela vai dar força para a planta iniciar o seu crescimento e desenvolvimento. E você pode utilizar na sua casa qualquer tipo de esterco, viu? Também você pode usar humus de minhoca, ou também o composto orgânico caseiro que você faz na sua composteira. Use aquele adubo orgânico que você tiver disponível na sua casa. Inclusive tem alguns deles que tem link aqui na descrição, onde dá para você comprar pela internet e é muito bom, viu? Mas independentemente do adubo que você vai utilizar, lembre-se de misturá-lo com o solo antes de fazer o plantio, evitando assim que as raízes da sua muda cresçam diretamente em contato com a adubação. O plantio ele é muito fácil, é só arrancar a mudinha da bandeja, mantendo o seu torrão intacto e plantá-la em cada um dos berços, fazendo um buraquinho com o dedo e cobrindo-as logo em seguida com a terra, mas não precisa apertar excessivamente. O seu solo ele tem que ficar sempre fofo para as plantas terem um bom enraizamento. Aqui na minha região, como está chovendo bastante esse ano, eu optei por levantar um canteiro no local onde eu vou plantar as minhas mudas, visando deixar a terra bem drenada. E quando não estiver mais chovendo assim intensamente, a gente mantém a irrigação pelo menos uma vez ao dia, pois colocamos sempre na base de cada plantinha um pouco de grama seca, visto que essa cobertura do solo ela ajuda e muito a manter a umidade e a temperatura adequada da nossa terra de cultivo, dando uma boa produção. Quando você plantar a sua pimenta doce, se por um acaso aparecerem insetinhos que comem as folhas das plantas, eu indico aplicar pelo menos uma vez por semana a calda repelente de fumo com pimenta para espantar esses bichos das suas plantas. Você pode passar essa calda sem medo, pois ela é orgânica e muito fácil de fazer. Pois é, minha gente, é a calda que tem pimenta para espantar os insetos do pé de pimenta, mas tem a forma certa de você fabricá-la para ela funcionar adequadamente. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu tô deixando aqui na descrição, porque a gente já ensinou aqui no nosso canal. Passados 30 dias desde que plantamos a nossa pimenta doce, elas já cresceram bastante e chegou a hora da gente iniciar a adubação de cobertura, utilizando 500 ml de humus líquido em cada plantinha, uma vez por semana. Esse adubo ele vai dar força para que as plantas continuem o seu crescimento e desenvolvimento até a sua produção, sendo um adubo produzido por nós mesmos pela diluição do humus de minhoca em água, bastando pesar 200 gramas de humus e diluir com a água até completar 1 litro. E eu garanto que esse adubo é muito bom, pois o humus é um dos melhores adubos que existem. Mas sempre fique de olho nas suas pimentas e caso elas comecem a sofrer com ataque de fungos, aqueles que causam manchas foliares, não perca tempo. Aplique a cada 15 dias a calda bordaleza a 0,5% de cobre. Essa calda ela é feita pela mistura da solução de sulfato de cobre com cal virgem, sendo um excelente fungicida orgânico e que eu super indico, viu? Dá uma olhada nesse vídeo, que também tá aqui na descrição, porque a gente já mostrou como fazer da forma certa aqui no nosso canal.
Não esqueça que quando a sua pimenta ela atinge 30 centímetros de altura, você precisa apoiá-la e amarrá-la a um tutor, que nada mais é do que um pedaço de pau ou bambu com 1 metro de comprimento que é fixado no chão, bastando em seguida amarrar a sua pimenteira nessa madeira com o auxílio de um fitilho plástico, sendo que à medida que a planta for crescendo, a gente continua essa amarração e a condução da nossa planta. Olha só, galera, com a pimenta amarrada dessa forma, a gente não corre o risco delas tombarem com chuva de vento e também por ação dos nossos animais. Às vezes passa a gata que esbarra num pé de pimenta, os frutos também pesam bastante, portanto essa amarração é essencial para você chegar na colheita com o pé direito. E para finalizar as nossas dicas, eu não me canso de falar para todo mundo que todas as pimentas elas precisam ser desbrotadas para que elas cresçam bem e produzam ótimos frutos. Dessa forma a gente elimina todos os brotos laterais que surgem até a primeira bifurcação da pimenteira. Essa desbrota ela melhora o arejamento e a incidência de luz e evita o desenvolvimento vegetativo excessivo das plantas, melhorando assim a produção, fazendo com que os frutos se formem grandes, bojudos e bem bonitos. Se você fizer tudo isso e cuidar das suas plantas com carinho, elas vão retribuir tendo uma boa produção que chegará em torno de 60 dias após o plantio das mudas. Se você plantar por semente, o tempo vai ser maior, demorando em torno de uns 100 dias. Para colher os frutos, basta cortar o seu pedúnculo a uns 2 centímetros acima deles, o que evita com que as pimentas apodreçam precocemente quando armazenadas na sua geladeira. Olha só que maravilha de pimenta doce orgânica daqui da nossa horta! E a gente adora cozinhá-las junto com a batata, pois dá um sabor muito bom à nossa comida, pois é bem aromática e pouco ardida, agradando a todos os paladares. E daqui uns dias a gente vai ter muito mais pimenta aqui na nossa horta, porque várias plantinhas estão com bastante de florzinhas e frutinhos novos. Diz aí pra gente como que você gosta de cozinhar essa pimenta na sua casa. Eu gostaria muito de saber. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e nos siga nas nossas redes sociais. Aqui na descrição também tem o link de alguns produtos que a gente compra para usar aqui na nossa horta. Depois dá uma olhadinha lá que com certeza você vai gostar. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Tchau, galera! Hoje eu nem consigo dar tchau para vocês. Tchau! Tchau! Olha que beleza! Ótimo!